Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Contraponto. Hoje discutindo 3 temáticas bastante interessantes, mas antes disso nós vamos apresentar nossos convidados. À minha direita, o professor José Maria Pereira, do curso de Economia, e também à minha direita, a professora Larissa Pereira, do curso de Serviço Social. À minha esquerda, o professor Lissandro Dallanora, que é diretor da Incubadora Tecnológico, e o professor Alexandre Macar, do curso de História e Histórias Afins de vários cursos, né, professor? Isso aí. Ainda hoje também a presença do nosso delegado regional e professor do curso de Direito, Sandro Meiners, que em instantes estará aqui na bancada conosco. As temáticas do programa de hoje serão as seguintes. Será que o ex-presidente Lula estaria já preparando a candidatura para o pleito de 2018? Mais impostos no Rio Grande do Sul? Qual é a solução para a crise econômica no Estado? E o protesto da arbitragem brasileira contra o veto da presidente Dilma. Tudo isso no programa Contraponto de hoje. Iniciamos então falando sobre... Será que o presidente Lula irá voltar às urnas em 2018? Estendo esse questionamento aos nossos convidados. Lembrando que esse debate, essa temática, ela surgiu de acordo com um vídeo que foi lançado na última semana na internet, onde o presidente Lula estaria dizendo que estaria se preparando para voltar a viajar pelo Brasil para discutir política. Não ficou totalmente claro essa intenção de retorno às urnas, mas alguns membros do Partido dos Trabalhadores já admitem essa possibilidade de uma maneira bastante veemente. Lula estaria disposto a encarar as urnas novamente em 2018. Com vocês agora. Bom, vou começar então. Começa, a gente deixa aberto. Vou começar, já que o professor não Pereira... quis começar. O professor Pereira não quis começar, né? Bom, eu penso... Queria dar o tom do debate, ficar mais neutro. Eu penso que há uma diferença muito grande entre discutir política e fazer campanha, ou previamente se lançar candidato a qualquer coisa. O Lula fez 2 governos, ou um governo dividido em 2, que foram importantes para o Brasil e também para a organização do Partido dos Trabalhadores. E claro que a crise, que é uma crise muito mais geral do que simplesmente do governo e do Brasil em si, vai mobilizar atenções para eleições futuras e claro que o nome do Lula, como o grande nome do PT ainda, vai ser sempre lembrado. Mas eu vejo bem claramente que há uma diferença muito grande entre fazer política, discussão política, ainda mais em tempos de que tantas críticas são lançadas, tantas críticas de forma conservadora são lançadas, manifestações que prevêem os mais absurdos tipos de reivindicação, feitas, ainda que seja um ambiente democrático, eu ainda vejo isso como uma forma bem problemática e eu creio que é certo, políticos que foram referência em um determinado tempo, pensarem em desenvolver alguns tipos de fóruns ou seminários para discutir questões políticas. Agora, se só o Lula está prevendo isso, eu acho que os outros, que também já tiveram uma importância no cenário político nacional, também deveriam fazer. Não apenas o Lula sozinho caminhando nisso, até porque, se deixarem, ele vai se candidatar sim em 2018. Ele falou tudo, quando chegou no final, ele entregou o jogo. Então, acho que outros podem falar. Eu não tenho, assim, uma marcação específica em relação ao Lula. É o Lula que insiste em retornar as manchetes. O que a gente vai fazer? A gente acaba comentando. Eu, na verdade, há tempos atrás, eu realmente, assim, usando a lógica, se bem que política não tem muita lógica, mas eu achava que o Lula não se candidataria, Até porque qualquer ser humano normal, pelo que ele já passou, 8 anos de governo, toda a trajetória, pela idade dele, a gente sabe, ele teve câncer, teve tratamento, quer dizer, tudo isso leva a crer que a pessoa se acomoda, quer dizer, não é que a política realmente, ele não vai se libertar, viveu a vida inteira e vive, da política, ele não iria abandonar a política, mas era normal que ele obedecesse, ou pelo menos a ideia seria um certo distanciamento em relação à conjuntura, o que está acontecendo. Afinal, ele conseguiu fazer a sua sucessora, então é o que eu tenho insistido sempre. Bom, agora deixa ela governar, entendeu? Quer dizer, eu acho que se ficar com acho que o Alexandre falou, do peso político que ele tem, sobretudo em relação ao partido, e considerando que a Dilma é uma espécie de cristã nova no PT,
Então, tudo isso dificulta o governo Dilma. Eu venho achando, e vi outros analistas que também têm comentado nessa direção, que o Lula, na verdade, mais atrapalha do que ajuda, né? Talvez a intenção do Lula até seja ajudar, né? Mas nesse momento, quando o Lula assume, puxa, digamos, a responsabilidade para si, na verdade, ele diminui a Dilma. Né? Ele automaticamente, na minha opinião, ele acha que a Dilma não tem condições de ela própria contornar a crise. Essa é a visão que eu tenho. E aí, eu acho que talvez, digamos assim, estimulado, né, pelos petistas, né, principalmente aquele pessoal que tem o seu cargo e não quer perder o seu cargo, o pessoal começa a jogar... como é que se diz? Estimular o Lula a se candidatar. Eu acredito que isso não era um projeto pessoal do Lula, mas pelas últimas movimentações dele, inclusive essa, de, olha, por que cargas d'água, né? Uma pessoa que já passou por o que passou, iria visitar o Brasil, fazer todo, né, a volta, quer dizer, sem nenhum objetivo. Não acho lógica, quer dizer, olhando... E o objetivo da militância? Porque eu acho que isso foi uma das... Não, eu acho que estão inflando o ego do Lula. Mas eu acho que tem motivo. Isso eles estão fazendo. Eu vejo motivo. Eu não vejo motivo porque o Lula, se ele não é candidato a nada, por que ele faria isso? Então era o caso de todos os outros ex-presidentes. Por que o Sarney não faz isso? Pois é, aí que me refiro. Por que o Fernando Henrique não faz isso? Mas acontece o seguinte, eu acho que a democracia também pressupõe alternância do poder. É isso que eu acho. Acho que o projeto do PT, aquele projeto de 20 anos, era esse o projeto do PT. Eu discordo do Alexandre também, quando ele disse que os dois governos do Lula, acho que o governo do Lula, o primeiro governo do Lula, é igual ao governo do Fernando Henrique Cardoso. Isso tem pilhas de artigos aí mostrando, é só entrar na internet ou pegar livros que vai demonstrar isso. E os dados, eu pessoalmente estou trabalhando nisso agora, os dados do primeiro governo Lula são iguais os dados do Fernando Henrique. Os dados econômicos, os dados econômicos, os dados sociais. Os dados sociais também, porque se tu tem uma política econômica que não privilegia o social, óbvio que não vai acontecer. Quer dizer, o crescimento econômico no primeiro governo Lula foi levemente superior ao crescimento do Fernando Henrique Cardoso. O que ele procurou manter foi a estabilidade econômica, manter o programa de metas. E o que o programa de metas é? Um programa conservador, liberal, entendeu? O Lula foi tudo isso, quer dizer, o projeto era esse. O projeto do primeiro governo Lula, do meu ponto de vista, era a reeleição do Lula, para, se possível, ficar 20 anos no poder. Essa tese agora do Lula estar viajando pelo Brasil confirma essa opinião, quer dizer, aparentemente a Dilma agora tem mais 4, então vai ser mais 16, precisaria de mais 4 para chegar aos 20. Quem é que chegaria aos 20 hoje? Isso o Alexandre concorda com ele. Quem poderia chegar aos 20 anos? Só o Lula. Então eu acho sim que o Lula tem interesse pessoal nisso. Entendeu? Ele está sendo inflado, não só por ele, mas pelos petistas, né? Normalmente quem não quer o poder é um vício, né? O sujeito não quer entregar o poder. Acredito que talvez, nesse momento, o grande foco não é se recolocar em 2018. Eu acredito que talvez o grande foco é a militância. Não é? Talvez o Lula se colocar como a grande bandeira do PT, principalmente para o próximo ano, que vai ser um ano chave para diversos partidos políticos, entre eles o PT. Não é que nós vamos ter eleições de novo municipais. Não, e porque a gente também tem uma questão que é um movimento social muito grande e vê-se pelas manifestações que elas são cada vez mais constantes, apesar de trazerem bandeiras que não se aproximam de uma identidade geral da grande massa, né? Porque são bandeiras distintas que essas manifestações trazem. E eu vejo que essa aproximação com a população, novamente com os estados, ela é importante para o PT e para o Brasil agora. Agora, se é o Lula ou se é o governo petista, se é o Partido dos Trabalhadores que está promovendo essa participação ou essa reaproximação, aí com quais intenções, a gente só vai poder verificar de fato se é prevendo as eleições para 2018 ou não, só lá em 2018. Né? Eu acho que até antes vai ser. Esses prognósticos, eu acho que eles também são bem... Vou trazer um dado, até para apimentar um pouquinho mais a discussão, que esse primeiro tema já rendeu bem. Geraldo Alckmin teria declarado em São Paulo que não seria interessante para a futura eleição de 2018 a presidente Dilma sair neste momento ou renunciar ao cargo ou até mesmo o impeachment. Por quê? Porque o PSDB está dividido. Né? Porque poderia-se ter uma figura de solução para a eleição de 2018 em vez de derrubar, fortalecer o Partido dos Trabalhadores.
Em contrapartida, colaborando com essa sua frase, Fernando Henrique Cardoso discordou de Geraldo Alckmin e disse que o ideal seria a presidente Dilma, neste momento, renunciar ao cargo. O ex-presidente Lula chamou os tucanos, como ele mencionou, de sorrateiros. E se faz já uma disputa de figuras de ex-presidentes nesse momento de bastidores. FHC e Luiz Inácio Lula da Silva. Então o Fernando Henrique pode ser candidato em 2018? É isso que eu questiono a você. Por que a mídia não faz esse tipo de divulgação? E tem uma coisa, o professor disse assim, que o Lula recorrentemente está sendo foco, né? Mas será que não é a mídia que está dando esse foco para ele? Ou ele que está sendo foco? Se ele tivesse então, assim, de pijama... quer dizer que ele continua... Se ele tivesse de pijama bem sentadinho na casa dele, aliás, um apartamento ou uma mansão, não sei, vendo o jogo do Corinthians, a mídia não ia chamar ele, entendeu? Então, o que eu acho é o seguinte, eu não acredito, eu acho ingenuidade, Larissa, imaginar que as pessoas não têm interesse, o poder, minha opinião, é um vício, é o maior de todos, entendeu? O dinheiro não é o vício maior de todos, o dinheiro é só para chegar no poder. Mas eles podem ter interesse, mas não necessariamente este interesse que nós estamos Não, eu acho que é mais, eu acho que o Lisandro tocou no ponto, eu acho que o interesse ainda é mais, é mais imediato esse de ir para cidades pequenas e sobretudo, ele vai fazer uma medida, da base né? eleitoral do PT, que é a base eleitoral depois da expansão do Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida e tudo, são os estados mais pobres do Brasil e as pessoas de menos renda, né, que antigamente, na época do regime militar, se chamava dos grotões, é exatamente isso. Eu acho que tem um interesse, acho que eu até antecipei uma questão lá da eleição presidencial, mas acho que antes da eleição presidencial tem a eleição municipal. E o Lula, de novo, ele está fazendo aquele trabalho do PT, quer dizer, ele está sendo inflado pelo pessoal que se candidata e tal. Quer dizer, eu acho que... Não, que é uma das funções e que é uma das funções do Partido dos Trabalhadores, se aproximar das militâncias, O presidente né? Lula estaria blindando. Mas eu acho que isso aí, eu discordo da Larissa o seguinte, que isso aí não é de interesse do Brasil. De interesse do Brasil, chegar lá, discutir e dar a visão partidária. Entendeu? A crise é mais ampla que um partido, né? Que, aliás, o partido que está gerando a crise, porque está no poder, é o PT. Então o PT, se ele vai se espalhar pelo Brasil, vai ficar na defensiva, vai tentar mostrar que não, que isso é um golpe, que é isso e é aquilo, entendeu? Então eu acho que, na verdade, tudo isso não é para o bem do Brasil. Eu acho que talvez para o bem do PT e para o bem dos deputados, mas não necessariamente do Brasil. Mas, professor, as manifestações de domingo, né, elas são manifestações golpistas, não tem como dizer que não. Eu não São acredito. golpistas. Não, acho que o fato de ter fato, eu acho que não. Por favor, acho que não. Sob essa ótica, por que golpista? Sem dúvida. Mas o que é que eles estavam? Qual a bandeira que eles estão levantando? É a bandeira do impeachment? É a bandeira... Gastaram uma fortuna para fazer um balão do Lula vestido de... Quem é que investiu nisso? Quem é que investiu nisso? Da onde que vem o recurso? Mas veja só. Então, mas esse faz parte do jogo político. O jogo político não, sempre foi assim. Então a ida a essa militância pelos estados, a gente pode dizer que também faz parte desse jogo. Sim, faz parte do jogo. Agora, aí o benefício para o Brasil ou não é questionável. Das mesmas manifestações, eu também questiono o benefício para o Brasil. Outra coisa é outra coisa. O fato de vocês verem alguns cartazes... Alguns? É o que vocês viram na televisão, a não ser que vocês estivessem lá na manifestação. Pô, mas... O que eu vi na televisão foi cartaz de impeachment, isso e alguns cartazes, é o que aparece. É aquele pessoal, mas muitas, aliás, a maioria das pessoas, inclusive, não estava de verde e amarelo, mostrando a importância do Brasil. Que é a cor que eles adotaram, professor. É só fazer uma leitura no Brasil. Não, eu acho que você semiótica das cores. Muito parcial. Eu acho assim, muita parcialidade, né? Quer dizer, é quase que ignorar a crise que existe, claro que é uma crise política, sobretudo política, mais do que econômica, política, ética, moral, e isso aí é o PT que está no governo. Entendeu? Não pode jogar essa culpa para outros, entendeu? Então isso está acontecendo no Brasil hoje. Aliás, o próprio PT, o Edinho Silva, tentou minimizar essa questão, dizendo, não, é hora de dialogar, porque tu vê a radicalização, que eu acho que pior do que isso, diminuir o tamanho da crise, é o pessoal ficar aqui em Porto Alegre assando coxinhas, entendeu? Assando coxinhas. Mas nesse caso, sim, e aí tu pega os dados da pesquisa que tu vai ver o seguinte. Quantas pessoas hoje, tinham ali assando 90%... Mas não, se criou uma notícia, professor. Não, mas se criou... Pega os dados, 90% das pesquisas de opinião hoje, quantos apoiam o governo Dilma? 7%, 93%. Aí tu vai me dizer que a manifestação essa é uma manifestação golpista? Aí eu acho que exagero. Vou concordar com o professor Pereira. Eu acredito que não existe... no cerne da questão,
o golpe. Existe o desestruturar a questão política cada vez mais. Talvez isso sim. Mas o golpe não, senão se estaria sendo feito de uma forma diferente. Tá, mas e quem foram as figuras políticas que participaram das manifestações? Na verdade, participaram porque quiseram, né? Elas não foram convidadas pelos movimentos que estavam na rua. Elas estão se utilizando de um movimento que não tem, entre aspas, forte, essas vínculo político. Eu acho que essa visão... Claro, assim como o PT fomenta também a manifestação na frente do Instituto Lula. Sem dúvida. Então, é uma questão, é um jogo político. Vou falar 3, que senão o telespectador aí fica louco. Mas o que eu acho é o seguinte, eu acho que infelizmente, o comportamento do PT, da Dilma e do Lula é de quem não entendeu a proporção da crise. Entendeu? Esse momento não é um momento de acirrar os ânimos, entendeu? De diminuir a importância da crise. Eu acho que era de fazer uma autocrítica. E quanto mais demorar essa autocrítica a ser feita, pior vai ser, mais difícil vai ser resolver esse problema, né? Eu acho que, acima de tudo, eu sou daqueles que eu acho que, acima de tudo, a gente tem que preservar as instituições. Então, é importante que a Dilma se mantenha até o final do governo, entendeu? Afinal, ela foi eleita pelo povo, nós lutamos quanto tempo nós que viemos da ditadura para que houvesse democracia. Então, isso é o principal, entendeu? Por isso que eu tenho defendido aqui deixar a Dilma governar, entendeu? Deixar a Dilma governar. E essas interferências, inclusive a do Lula, eu acho que hoje são malefícios e dificultam a resolução da crise, porque o Lula dificulta muito o entendimento com outros partidos, entendeu? Se nós tivéssemos o parlamentarismo, hoje já tinha caído o gabinete, e teria um outro gabinete com mais base parlamentar para poder resolver os problemas que o povo saiu à rua para reclamar. Que é a carestia, que são as contas a pagar, é tudo isso. Professor, mas é tudo isso. Domingo não foi o povo que foi para a rua, professor. Me desculpa, mas não foi e aquele o povo. Pessoa, quer dizer, quem é o povo, então? Não é povo. Quem é o povo? Ali é uma classe, professor, é uma classe que emprega, não é que é empregado. Não, empresário, não é 90%. Classe média. A gente vê, por exemplo... É classe média que não está sofrendo para pagar as contas, professor, teve manifestações aqui esta manhã, quinta-feira, por exemplo. Quantos daquelas pessoas que estavam domingo estavam apoiando ou participando dessa manifestação pela educação? Hoje, lá em Porto Alegre, quantas das pessoas que estavam domingo estão lá também? Então, a questão é muito clara. A questão O senhor está dizendo... Alexandre, tu não tem... O que tu está dizendo assim, tu não tem prova de nada que tu está dizendo. Como que tu está dizendo? É o que tu acha. Professor, não é o Como é que tu sabe as pessoas que estavam lá, o que elas pensam, qual é o partido delas? Professor. Mas o senhor Mas o senhor também, professor. Mas vamos pensar assim. Eu estou falando em dados. Você pedir só um segundo antes que a gente se exalte demais. E a gente já está com o bloco encerrando. Daqui a pouquinho vem o professor Sandro Miners, que a gente, professor, é delegado, capaz de nos prender aqui. Não, mas realmente o pessoal ficou petista demais, né? Eu só acho que a gente, tanto um lado como o outro, acho que é importante a gente cuidar com as afirmações, né? Porque a gente pode estar ofendendo algumas pessoas que participaram das manifestações. É por isso que eu acho, dizer que nas manifestações as pessoas que foram lá são todas pessoas que não são responsáveis, que elas estão lá, são golpistas, eu acho um exagero do Alexandre. Claro que eu acho que ele vai até reformular esse ponto de vista, porque não é verdade. Não, mas reformular. Só uma última pergunta. A questão é como o tema central seria se o Lula já estaria planejando, projetando a candidatura para 2018, o ataque ao ex-presidente Lula nessas manifestações já seria uma espécie de defesa da oposição, já imaginando essa situação? Mas se é a oposição, então a gente tem que ver o que aqui está sendo discutido. Né? Eu digo a questão já que se colocou as manifestações, né? Essa questão da figura que tu mesmo mencionaste em Brasília, do Lula, e a questão dos ataques, porque até então os ataques eram muito direcionados à presidente Dilma. E essa manifestação se vinculou, de certa forma, o nome do ex-presidente Lula. Essa foi uma mudança. Já seria imaginado essa questão do play de 2018. Se isso for falado, eu acho que é uma mudança. Realmente, o Lula estava mais ou menos protegido. Fora. Agora, essa manifestação, a coisa ficou... Até por isso porque eu questiono, será que já imaginando essa questão? Mas eu não acho que não é só isso. Pode ter em alguma medida isso, mas eu acho que isso está relacionado também com o fato de que algumas investigações apontam para um certo comprometimento do Lula. Né? A gente já discutimos isso aqui no programa. Isso, claro, chega à opinião pública e aí o pessoal começa a também ver que o alvo não é só a Dilma, que é o Lula. Então, quer dizer, é a criatura
e o Criador, entendeu? Antes era só a criatura, agora o pessoal se volta contra o Criador. Eu acho que por isso que eu continuo insistindo na minha tese, que o Lula atrapalha a Dilma. Tá, mas eu acho que tem uma questão que o professor Alexandre colocou, que eu acho que é bem interessante a gente pensar nas conjunturas das manifestações, né? Nós tivemos manifestações em 2013 que são de caráter totalmente oposto às manifestações de agora. Tanto o perfil e como as manifestações, elas se criaram, né? Então começou com uma questão também de uma base de um movimento estudantil em 2013. E essas manifestações de agora, que tinham um caráter muito mais popular, inegavelmente tinham um caráter mais popular, que tinham bandeiras claras também, muito mais claras, apesar de também serem Acho que não, eu discordo completamente da Larissa, mas não vou expor que tinham bandeiras claras, não tinham bandeiras claras coisa nenhuma. O pessoal começou pelo passe livre. Claro, por isso que eu estou dizendo que ninguém sabe, por isso que ninguém conseguiu decantar as manifestações de 2013, ninguém conseguiu decantar até hoje, entendeu? Porque ninguém sabia, tinha grupos que defendiam coisas completamente esses grupos, e esse grupo tem, qual é a bandeira desse grupo? Nós estamos falando da classe média, de um modo geral, que saiu. Quais são as bandeiras da classe média? Quer dizer que melhor padrão de vida, qualidade de vida. Mas então, aquele grupo de 2013 era diferente, o senhor concorda? Não dá nem para classificar como um grupo. 2013 era um bando de todos, eram vários bandos que tinham em 2013 e ninguém conseguiu. Entre os bandos, os vândalos que tinham em 2013. Então é muito difícil classificar. Pequena, mas olha, quase que é uma pequena minoria mesmo, né, professor? Que tinha um perfil muito mais de trabalhadores, de estudantes. Eu acho que esse assunto nosso renderia mais claro. Mas acho que a gente já fugiu da pauta, né? Eu acho que a gente já fugiu da pauta. Volto a dizer, só a gente tem que tomar cuidado com as afirmações do todo, né? Seria que nem a gente dizer que a torcida do Corinthians é um bando de marginais, onde existem alguns personagens que causam essa imagem. É que a gente tem que se basear mais nas pesquisas de opinião, que realmente as pesquisas de opinião, a gente acreditando em pesquisas de opinião, porque claro, a gente tem colegas que não acreditam, mas em ser acreditando nas pesquisas, a gente vê que a classe média, de um modo geral, está furiosa, entendeu? E está pagando a conta. E que está pagando a conta. E essa fúria se manifesta nas ruas, entendeu? Então, acho que não é gente que quer acabar com a democracia, que é antipetista. Aliás, isso é uma consequência de um processo todo, entendeu? Então, eu acho que essa manifestação acho que não deve medir pelo número de pessoas que saíram na rua, nem porque alguns políticos que têm interesses também se manifestaram. Então, eu vejo como um processo mais amplo, entendeu? E que eu acho que está dificultando essa solução da crise. Eu acho que essa crise só se sai, na minha opinião, se houver um pacto. E esse pacto tem que ser um pacto político, de um modo de ver, né? Porque é a política que está corroendo os alicerces, tanto econômico, social e etc. Vamos ver o seguinte, no próximo programa a gente vai retomar essa temática e nós vamos às ruas... Aliás, muitos programas ainda. Mas o nosso programa já vai ficar o comprometimento, nós vamos às ruas ouvir o povo. Antes de nós debater aqui, eu vou ver o que as pessoas, como que elas estão sentindo essa questão das manifestações, esse momento político, da economia também no Brasil, no Rio Grande do Sul. Aliás, nós vamos voltar a falar da questão de crise, agora transferindo de Brasília aqui para Porto Alegre. Vamos falar da questão do âmbito em vez nacional e estadual no próximo bloco e agora com o professor Sandro Meiners aqui no Contraponto. Um minuto, já voltamos. Eu sou a coisa mais importante do planeta. Sou forte, sou indispensável, sou mais eu. Afinal, todos precisam de mim. Não tenho cheiro nem gosto, sequer tenho cor. E mesmo assim, todos precisam de mim. As pessoas, as plantas, os animais. Tudo aquilo que habita a terra tem em mim a satisfação de suas necessidades. Sou a lágrima que sai dos seus olhos, o aguçar da sua boca sedenta. Limpo, floresço, regenero, hidrato e mato a sede. Sou tudo que há de melhor e preciso me proteger, pois um dia posso me extinguir e sem mim todos à minha volta virarão pó. Preciso me proteger e preciso que todos me protejam. Sou importante demais para acabar. Eu sou água. Somos todos água.
Vocês acham que o debate do primeiro bloco acabou? No intervalo aqui, precisei chamar o delegado de polícia, delegado regional aqui de Santa Maria, professor Sandomares. Obrigado. Tava fogo, né? Obrigado por estar aqui. Me ajuda aqui, professor. Tem que interferir. Tá pegando fogo. Não, hoje eu juntei muito a Larissa. Para quem não ouviu, vou fazer as pazes. Olha, eu prometo que no próximo programa não vou divergir a Larissa de jeito nenhum. Tá garantido isso, hein? Promessa é dívida. A família Pereira, não sei nem a quem briga de família, a gente não vai fazer uma interferência. Eu acho que talvez seja quase uma questão de geração, né? É uma divergência de geração, quase, eu acho. Mas vamos então à temática deste segundo bloco, agora falando sobre a questão da crise no Rio Grande do Sul. Mais impostos, qual será a solução para essa crise? O governo estuda, avalia e vota neste momento a questão do aumento do ICMS, de 17% para 18%. O professor José Maria Pereira até pode fazer uma explicação breve do que significa isso. Em outras palavras, o governo estadual diria que seria uma arrecadação em 2016 em torno de 2 bilhões de reais. E durante a gravação do programa a gente acompanha também as manifestações na grande capital, por isso que a gente mencionou a transferência de Brasília para Porto Alegre, porque grande parte dos servidores estaduais hoje estão em Porto Alegre fazendo manifestação em relação não só à questão do parcelamento dos salários, mas também reivindicando repasse de verbas. A gente tem déficit no repasse, tanto na área da segurança pública, quanto na área da educação, quanto na área da saúde. E esse é o assunto dessa temática do segundo bloco do programa Contraponto. Uhum. Bom, se me permite, eu até fiz um bilhetinho aqui para me lembrar dos dados e para ver como é que essa crise, a gente estava falando da crise da União, né, mas essa crise do Rio Grande do Sul é pior que a crise do governo federal, com certeza, né? Então, os dados que eu anotei aqui são mais ou menos os seguintes, né? Por exemplo, 70% da receita corrente líquida do Estado é gasto com pessoal e encargos. Então, quer dizer, 70% está comprometido já com a folha. 13% dessa receita é destinado ao pagamento da dívida com a União. Então, a gente já vê que são 83% da receita líquida que estão totalmente comprometidos, quer dizer, não dá para fazer mais nada. E isso nos leva... Por outro lado, o governo do Estado do Rio Grande do Sul não pode mais fazer dívidas com os organismos internacionais, por exemplo, tipo o Banco Mundial, porque já atingiu o limite da lei da responsabilidade fiscal. E aí, por outro lado, a dívida total do Rio Grande do Sul, em números redondos, é de 60 bilhões de reais. A receita líquida, que eu me referi há pouco, é de 28, pelo menos foi em 2014, de 28,6 bilhões de reais. Ou seja, a dívida representa aproximadamente 200% da receita líquida. Né? Só para fazer uma comparação, a Grécia, que está nessa situação, é 180%, a dívida é 180% da receita da Grécia, né, que gerou toda essa conturbação lá na comunidade europeia. Então, veja, quer dizer, isso que o governo está propondo, esse pacotaço agora de aumentar os impostos, pelo que eu li, daria no máximo 2 bilhões de reais. Considerando que o déficit, os números que o governo divulga é de 5,4 bilhões de reais, ainda vai ficar faltando, quer dizer, o cobertor ainda é curto, né? Então, quer dizer, e por outro lado, a gente vê que as questões da folha, que 70%, hoje a folha do Estado, a maior parte do gasto, o governo gasta mais com aposentados do que com ativos, né? Um dado que eu vi, não sei se é sério, mas vou citar aqui, que um economista conhecedor das contas públicas aí do Rio Grande do Sul falou, é o seguinte, por exemplo, no caso da Brigada Militar, tem 28 coronéis da ativa, mas me perdoe se o número não for exatamente esse, estou citando de cabeça. Cerca de 28 coronéis da ativa e mais ou menos 400 coronéis aposentados, que ele falou. Então, quer dizer, essa situação, esse pacote, né, não vai resolver a situação, quer dizer, vai ser mais um aumento de impostos e que lá mais à frente vai ter que ser resolvido. Eu acho, então, dando a minha opinião, eu acho que não adianta aumentar impostos, senão equacionar esses problemas, e o problema forte do Estado é o problema da Previdência. Aí nós já discutimos aqui, até eu dei uma sugestão, né, no caso, por exemplo, da União, não sei se todos, mas os professores universitários, eles recolhem para a Previdência, mesmo depois de aposentados. Eu acho que isso é uma saída, quer dizer, é melhor perder os anéis do que perder as mãos. Eu acho que é uma saída para o Rio Grande do Sul. Então, eu acho que tem que votar e discutir medidas estruturais e não medidas conjunturais como essa que está se tentando resolver. E eu acho que a outra questão inevitável é a renegociação da dívida com a União.
Eu acho que o caminho é por aí. E o que o governo está fazendo? Agora parece que vai ser aprovado a utilização de 95% dos juros, né, dos depósitos judiciais. Dos depósitos judiciais, que empurraria mais 1 ou 2 meses aí para poder pagar a folha. Né? E depois disso mais nada, quer dizer, depois disso só restou aumento dos impostos. Eu acho que essa saída seria a saída mais fácil de todas, né? Mas que não vai resolver o problema. Professor Sandro. Realmente, o Rio Grande do Sul chegou numa situação crítica, uma situação muito difícil. A tentativa é a tentativa que normalmente os governos utilizam, né, como saída, ou seja, eu preciso arrecadar mais e eu vou o quê? Eu vou aumentar tributos. O Sartori está fazendo o que a IEDA tentou fazer, o próprio Tarso, em um determinado momento, chegou a aventar a possibilidade de aumentar impostos e outros governadores anteriores fizeram a mesma coisa. O que acontece? O Rio Grande do Sul, por muito tempo foi perdulário, né? Todos os governos foram, né? Principalmente o Brito, talvez tenha sido um dos grandes responsáveis pelo endividamento dos últimos governadores, foi um dos grandes responsáveis, porque privatizou e a privatização acabou, vamos dizer assim, não trazendo aquilo que ele havia vendido como a propaganda para justificar a adoção daquela medida, que seria o quê? Né? Desinchar um pouco o gasto público e melhorar um aporte de recursos, que na verdade a gente sabe que não aconteceu. Hoje nós temos uma situação muito delicada. Os funcionários públicos estão reunidos em Porto Alegre, já deliberaram lá hoje é terça-feira, né? Então que estão deliberando lá já por uma manifestação de 3 dias de paralisação generalizada, foi aprovada. Essa paralisação começa na quarta-feira e deve durar até a sexta-feira, podendo acontecer alguma outra medida. A gente sabe que mexeram na questão salarial, né? E mexendo na questão salarial, obviamente, o governador está comprometendo a eficiência do serviço público, porque está atingindo todos os setores e o servidor público mal remunerado, com problemas econômicos, ele não vai trabalhar adequadamente. É difícil, eu sou um gestor, né, de grupo, gestor de equipes, é difícil tu mobilizar a pessoa a produzir e produzir com eficiência, com eficácia, se ela está com um problema de natureza pessoal, porque salário mexe na questão pessoal. Não há uma solução a curto prazo. Aumentar o tributo não vai resolver o problema, enquanto não se pensar numa forma de enxugar a máquina pública. O governo Sartori está fazendo a mesma coisa que fizeram os outros. Não houve um corte também dos cargos, dos CCs, das FGs, mas que também é muito pouco no universo das despesas públicas. O corte que ele está fazendo são nas fundações, algumas fundações que na verdade já eram praticamente inativas, né? Exatamente. Eu acho que tem meia dúzia de pessoas ali, quer dizer, só para dar uma ideia de austeridade. Só para dar uma ideia, mas no universo é nada. É nada? É nada. Exatamente. Aí a questão das aposentadorias. Bom, aí nós entramos numa seara muito interessante, né? Porque no governo federal, no plano federal, já foi alterada essa questão, né? Quem ingressa no serviço público hoje no plano federal sabe que vai ter que ter aposentadoria complementar, porque quando chegar ao final da sua atividade profissional, que ele virar um inativo, ele vai receber limitado ao teto da Previdência Social. E o Estado ainda não fez isso, e já deveria ter feito, inclusive na gestão anterior, quando aconteceu isso no plano federal. E eu acredito que o governo Sartori vai ter muita dificuldade de implementar esta medida. Ele já pensou em mexer na questão da aposentadoria da Brigada Militar e já recuou na medida. É uma característica do Sartori. No caso da Brigada Militar, não tem, digamos assim, idade de aposentadoria. Quer dizer, segundo eu entendi, pode se aposentar talvez até com menos de 50 anos de idade. Não há um limite mínimo de idade. Não há um limite mínimo. Então, como as pessoas vivem mais... Mas há uma aposentadoria compulsória para os coronéis. Eles estão um determinado tempo na atividade e eles são compelidos a irem para a reserva remunerada. É obrigatório. Então, mas teria que mexer nessas coisas, tem que mexer. Tenho certeza que talvez muitos deles gostariam de estar na ativa ainda, gostariam de estar trabalhando, muitos se aposentam em plena capacidade laboral, né, quando poderiam oferecer muito para a comunidade, experiência, capacidade de produzir. Quantos anos normalmente eles se aposentam? A faixa dos 54, 55 anos, até um pouco menos do que isso. Né? Então, na verdade, obviamente que isso vai onerando, mas não é a única categoria. Nós vamos ver aí o Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria Pública, todos esses cargos, todos esses setores têm altas aposentadorias, a acumulação das aposentadorias com pensões, a não aplicação do teto aqui no Estado, né? A grande parte das categorias não tem aplicação do teto, então tem pessoas recebendo aí o dobro do teto, como remuneração líquida, tem pessoas com salário de mais de 70 mil reais no Estado do Rio Grande do Sul.
e não é aplicado o teto, assim como o Tribunal de Contas agora está fazendo um levantamento e descobriu mais de 400 pessoas recebendo acima do teto. Não é aplicado o teto nem para os professores, né? O piso. Piso. Os professores é o piso e o pessoal lá é o teto. Essa é a questão do teto, né? O Judiciário não aplica o teto, o Ministério Público não aplica o teto, a Defensoria Pública não aplica o teto, né? Descobrimos agora que a Procuradoria do Estado não, e os auditores também não. Mas por que não dá para entender isso? Não é uma legislação, inclusive federal, né? Que não pode ganhar mais, por exemplo, que os ministros do Supremo, que ganham o quê? 30 mil reais? Quanto é que ganha o ministro do Supremo? Hoje é 30.400 reais. Pois é, como é que alguém pode ganhar 70? Mas aí o que acontece? Estão criando outros penduricalhos, veja bem, que vão sendo acrescentados a esse subsídio e que entendem que ele não entra no teto, que não é um fator de redução, porque ele tem outra finalidade, como, por exemplo, o auxílio moradia dos membros do Judiciário, do Ministério Público, enfim, que é de 4 mil e poucos reais. Agora, auxílio moradia, né? Eu acabei de receber uma informação aqui do nosso produtor, o acadêmico de jornalismo Patrese, que existe uma frente parlamentar do governo que está discutindo junto ao governo federal uma suspensão por 6 meses do pagamento da dívida com a União, porque, segundo essa frente parlamentar, a dívida já teria sido paga em termos de valores, o que se pagou seria os juros, né? Um detalhe interessante que eu esqueci de mencionar é que a OAB, há 2 ou 3 anos atrás, o Lamáquia, que era o presidente da OAB do Rio Grande do Sul, hoje é vice-presidente da OAB Federal, ele tem uma medida que foi impetrada junto ao Supremo Tribunal Federal justamente para discutir a dívida do Estado, mas não recebeu o apoio do governo na época, quando fez essa medida, e agora ele novamente levantou a bandeira, mas o governador, por enquanto, não acenou positivamente na busca dessa saída. O que eu ouvi é que o governo, os repasses foram bloqueados, né? Então, o governo com esse problema salarial. E o que eu ouvi é que o governo do Rio Grande do Sul não entrou na justiça contra o governo federal. No mínimo se esperava que ele fizesse isso. Acho que um sindicato, coisa parecida, que está entrando na justiça. Então, quer dizer, o governo podia entrar na justiça, acho que argumentando o seguinte. Por exemplo, quando uma empresa, no caso no Estado não é exatamente igual a empresa, mas quando a empresa está numa situação falimentar, que seria o caso, qual é a primeira obrigação? É pagar os seus funcionários. Qual deveria ser a primeira obrigação do Estado? Pagar os seus funcionários e depois pagar a dívida. Entendeu? Eu acho que se entrasse na justiça, o governo teria a chance de ganhar, talvez, não sei. Mas pelo menos deveria. Se não entrar na justiça, aí não vai ganhar nunca mesmo. E o próprio Supremo poderia mudar os fatores de correção, a forma de cobrança de juros desses contratos. Eu acho que poderia gerar um outro processo. Entendeu? Foi um contrato que, na verdade, foi abusivo. Hoje, qualquer pessoa que contratar com uma instituição, por exemplo, com os bancos que costumam ter taxas abusivas, né, e juros abusivos... Mas sabe qual é a única explicação que tem para isso? Que a gente já vem discutindo aqui. É a política do bode, entendeu? Do quanto pior, melhor. Por isso que o governo do Estado nem recorreu judicialmente. Porque cria uma tal situação que depois as pessoas têm que aceitar qualquer coisa. Aí que está a questão, né? As manifestações hoje lá em Porto Alegre, elas não pediam a saída do governador do governo. Pediu para que ele honrasse a obrigação que é de todo governante. Então, a forma de fazer manifestação é outra. E é uma manifestação coletiva. No primeiro bloco. Não é o primeiro bloco, professor. Bom, eu estou tranquilo, o senhor Sam está aqui agora. Esse tema, me desculpe, professor, mas esse tema está relacionado à questão política. É que eu não acho que não dá pra gente julgar as manifestações, isso vai além da nossa capacidade de análise, entendeu? É isso que eu acho, só isso. Eu não posso dizer que o pessoal que saiu de verde e amarelo, todos eles são do PSDB, eu não tenho essa capacidade. Assim como não posso dizer que o pessoal que saiu lá, todos eles são bem intencionados, não sei o quê. É isso que eu acho, entendeu? Eu acredito em pesquisa, só isso. Bom, mas então, professor, né, as pesquisas elas se enganam também. E o professor mas tem uma margem de erro, a margem de erro no máximo de 5 para cima e de 5 para baixo. Agora, se 93% são contra, não tem como, né? Mas tem a margem de erro, né? Mas vamos tentar trazer só quero completar aqui, porque é a primeira vez que acontece esse tipo de manifestação integrada dentro dos setores. Né? E isso é histórico dentro da história do Rio Grande do Sul, né? E eu acho que nada mais justo do que fazer também greves desse tipo, né? Com a previsão, 3 dias. Né? Mas se nada for feito nesses 3 dias, podemos prorrogar essa greve sim. Né? Porque isso é uma ação cidadã, isso é tomar um posicionamento, isso é fazer, né, um ambiente democrático, sim, gerir em cima de uma atrocidade com o salário dos servidores estaduais. Sim. E eu digo mais, né, as manifestações lá, elas, sim, se direcionavam ao governo estadual, mas também se direcionavam ao governo federal.
Não é, né, bom, vamos proteger o governo federal. Não, as manifestações, elas atingem os dois governos. Mas teve, em relação a isso, durante o dia, teve algumas divergências. Tudo Entre bem. os manifestantes, eles entraram em conflito justamente por essa linha. Que a manifestação hoje era mais em relação à questão estadual mesmo. E houve alguns conflitos. Mas isso também é a própria fazer democrático, né? Ter faz parte da manifestação. Claro. Ó, hoje eu tirei o programa inteiro para divergir do Alexandre. Que bom. Para te ver como é complicado isso. Mesmo hoje houve a invasão na Assembleia Legislativa lá, né? Houve essa invasão. E aí dentro desses invasões lá... Não, invasão e ocupação são diferentes. Bom, eu não sou muito... Invasão ou ocupação, sindicatos e tal, eu não aprendi eu acho direito que foi invasão mesmo. O dicionário, né? Mas o que eu entendi foi invasão, que os caras forçaram a entrada, então para mim isso é invasão. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que nesse grupo de pessoas que entraram lá, tem gente, por exemplo, com outros interesses. Vamos colocar aqui. O pessoal que é contra, por exemplo, o fechamento das fundações. Né? Pessoal, funcionários das fundações, pessoal que provavelmente tem cargo. Quer dizer, esse pessoal está misturado. Existem interesses difusos, entendeu? Mas eles existem no meio de uma manifestação. Era essa a provocação que eu queria dizer. Mas nem dá para Mas gente... daí você está pegando uma pequena parte, professor. É a mesma coisa, então, relacionada... Exatamente. A pequena parte que tu pegou antes. Não, pelo contrário. Eu citei a maioria. Eu falei a maioria. Não, mas tu acha que a maioria é a favor do governo hoje, então? Realmente. Aí não podemos. Poxa vida. A gente até já estourou o tempo desse bloco, mas a professora Larissa pouco contribuiu, falou nesse bloco, no sentido que o pessoal, todo mundo é um tema que todo mundo gostaria de falar. Não, acho que a gente sai um pouco das manifestações, então, agora. Eu acho que a gente fala um pouco o que isso implica para a população, né? Então, são 3 dias de paralisações muito importantes e que a gente, eu acho que, enquanto classe trabalhadora, porque somos todos trabalhadores, a gente tem que apoiar, mas a gente vai também ter um pouco do reflexo, o quanto se essas instituições não operarem, o que isso vai implicar no nosso dia a dia. Então, a falta de segurança, o teu filho não vai poder ir para a escola, como é que tu vai deixar a dona de casa, aquela mãe, com quem que ela vai deixar o seu filho para poder ir trabalhar? Não vai poder ir trabalhar. Então, são questões que implicam diretamente na nossa vida. Por isso é tão importante a gente apoiar esse tipo de manifestação, com esse perfil de uma luta de classe, de trabalhador, porque se essa pessoa não receber, ela, por conseguinte, não vai pagar o salário daquele outro sujeito que é secretário de um determinado lar, né? Então, a gente tem que pensar no âmbito dessas manifestações, o quanto elas implicam no cotidiano da nossa vida também. Muito bem. Eu vi uma faixa, um cartaz muito interessante a respeito disso, de uma professora. Diz assim, eu trabalho com amor, não trabalho por amor. Sim, é diferente. E nós, enquanto... Por isso que eu digo que a gente tem que apoiar essas manifestações, porque nós, enquanto pais, né, que temos nossos filhos educados por esses professores, também deveríamos estar nas ruas apoiando e se manifestando a favor desses trabalhadores. Mas, na verdade, o que é importante dizer é que a população perde muito. Perde muito. A questão educacional, a questão da saúde e a questão da segurança. Por mais que a gente veja uma certa presença do Estado ainda assim nas ruas, obviamente que há uma fragilidade muito grande para a população. Serviços que estão em curso, que eu vejo na minha área, né? As investigações elas paralisam, os fatos que não são os fatos mais graves, eles não vão ser atendidos pelos policiais nesse período. Já houve uma certa paralisação no período anterior, quer dizer, e pela demanda que nós temos, que é uma demanda sempre crescente, uma demanda cotidiana, que todo dia há novos fatos chegando, obviamente que alguns fatos vão ficar relegados a um plano de não solução. Infelizmente, por falta de estrutura depois para conseguir vencer essa demanda que ficou represada nesse período. A questão das escolas também, acho que muitas aulas não vão poder ser recuperadas, né? Como é que vão concluir o ano letivo? Hoje, né? A televisão mostrou o pessoal, claro, aí eu acho que também pegar um extremo, né? O pessoal que está tirando os filhos das escolas públicas para colocar em escolas particulares. Né? Sobretudo do ensino médio, temendo nós vamos deixar para uma pequena fatia da população que tem essa possibilidade. Pois por isso que eu estou dizendo, pegar um extremo, né? O caso extremo. Bom, só para encerrar, então, para deixar claro, quando eu falei que a professora pouco elaborou, não foi no sentido de crítica, foi no sentido que não tinha havido nem tempo dela falar ainda e nós já tínhamos estourado o tempo do bloco, tamanha a importância dessa temática. E só para ilustrar, o Patrese novamente colabora aqui com a produção do nosso programa, dizendo que o vice-presidente da UB, Cláudio Lamarck,
ele afirma que os 12% destinados... Só desliga o ponto aqui, Patrícia, senão ficar dando eco para mim. A questão dos 12% em relação que seria destinado à saúde, que é um índice constitucional, não está sendo repassado neste momento em função de todo o atraso, em função de toda a dívida. Eu vi que o Rio Grande do Sul, que é o 4º estado mais rico da federação, está investindo menos do que o Piauí, que é o estado mais pobre da federação. Então está tudo parado, quer dizer, estradas, hospitais, virou um caos, né? Realmente. Bom, para a gente ter uma ideia do caos que estamos nesse momento no Brasil, que até os árbitros estão fazendo protesto, a gente volta com uma pauta mais light no último bloco do programa, depois do programa tenso. Light para nós, não para os árbitros. Exato, né? mas a gente volta um minutinho para discutir essa questão da arbitragem do futebol brasileiro. Não saia daí. Por meio da educação, milhares de jovens colaboradores e pesquisadores compartilham suas experiências em um ambiente vivo, amparado na liberdade de pensar e criar. A comunidade universitária é um lugar em que o estudante pode desenvolver seu perfil próprio, enriquecendo assim o bem comum. Polo Nacional de Inovação por meio da Nanociência é referência em qualidade de ensino no Rio Grande do Sul. Centro Universitário Franciscano, uma universidade para suas aspirações. Incentivar a arte transforma, inspira. E através desse projeto em Santa Maria, criamos grandes artistas à espera dos seus aplausos. Orquestrando Arte. Transforma a realidade, cultiva talentos. Descubra mais pelo telefone 55 8114 9042. Voltamos com o último bloco do programa Contraponto. A gente falou a pauta mais light. Como diz o professor Macari, a pauta mais light porque é em relação aos árbitros de futebol. Mas a pauta ela é séria, não é porque ela é mais light que ela não é séria. Os árbitros protestam contra o veto da presidente Dilma, que seria em relação à emenda uma medida provisória 671, que nada mais seria o seguinte, que a verba de televisão, as cotas de televisão, seriam repassadas 0,5% aos árbitros, que hoje são remunerados da seguinte maneira. Estou até me atrapalhando, são muitas informações. Em primeiro lugar, que o árbitro FIFA hoje recebe por jogo cerca de R$4.000. O aspirante à FIFA, cerca de R$3.200 e os demais em torno de R$2.800 e R$3.000 por jogos. Com este repasse, nessa medida provisória que seria aprovada, seria 0,5%, os 4 árbitros que participam de uma partida de futebol receberiam aproximadamente R$10.000. Só que a medida foi vetada e os árbitros vêm fazendo protestos antes dos jogos, levantando uma placa de 0 e de 5, referente ao 0,5, e sem piada de Grenal, o único local que é proibido esse levantamento de placa é no estádio Beira-Rio, para não fazer alusão ao resultado anterior. Sem querer fazendo piada, mas fazendo provocação, né? Mas é verdade, foi proibido fazer no estádio Beira-Rio, isso é sério, para não incitar outra situação. E o protesto dos árbitros é porque não é uma classe profissional, não existem regras na formação de arbitragem em relação ao profissionalismo. Existem certas competências, certos cursos que preparam o exercício da profissão, mas não uma profissionalização da categoria. E essa medida fez com que os árbitros protestassem agora nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. E qual foi a justificativa do veto? Pois é. Qual foi a justificativa do veto? Aí que está. A presidente, uma das medidas, na verdade, a presidente Dilma está vetando tudo que envolve economia, tudo que envolve gasto, né? Tudo que envolve repasse de dinheiro. Existe até uma conversa de bastidor que existe uma possibilidade dos árbitros receberem um patrocínio de uma outra emissora de televisão para ajudar na questão do custeio da arbitragem. Ou seja, uma emissora paga os direitos, uma outra concorrente patrocina os árbitros e o patrocínio da camisa do árbitro poderia ser alusão a essa emissora concorrente. Mas já teve isso com o Campeonato Brasileiro em 2000. Acaba sobrando para Dilma. Se eu fosse tão antipetista como dizem, eu não estava defendendo a Dilma aqui. Esse caso, por exemplo, isso aí não podia chegar na Dilma. Esse é um negócio e se a Dilma está vetando, é porque provavelmente, politicamente, essa questão repercutiria em volta, né? Quer dizer, eu acho que tem interesses econômicos, uma série de interesses que eu acho que o pessoal... A Dilma, não sei se ela entende muito de futebol, mas eu acho que ela... Como eu, né? É que nem a questão dos garçons. A questão dos garçons, por exemplo, os 10% dos garçons, né? Quer dizer,
Ali eu acho que faltou bom senso, né? De mandar isso para Dilma. Vamos desgastar a Dilma mais uma vez. Ela vai lá, fica todos os garçons contra ela. Agora todos os árbitros de futebol contra ela. Entendeu? Por isso que eu estou achando que os caras estão fritando a Dilma. Todos contra a Dilma. E o fritador Mora, eu já falei quem é. Sabe qual é o fritador Mora, né? Então estão fritando a Dilma em fogo. Mas essa questão da medida muito tem a ver com a dívida dos clubes. Porque a cota de televisão hoje em dia é o maior recurso que o clube recebe, com exceção de exemplos como o Internacional, que tem um quadro de sócio muito alto. Os outros clubes, como o Flamengo, por exemplo, a maior entrada de recursos é através de cota de televisão. Só que os clubes têm uma dívida muito grande com a União. E eles alegam, a bancada da bola alega que esse não repasse de verbas, que seria em torno de 9 milhões por ano, que em relação aos clubes até distribuir seria uma verba pequena. Iria para o sindicato dos árbitros. Seria para a Associação Nacional da Arbitragem. Mas e quem paga os árbitros não é a CBF hoje ou são os clubes? É retirado da renda dos clubes ou é a CBF que paga? Na verdade, seria no futebol, como um todo, geralmente é o mandante que paga a arbitragem. É o clube mandante que paga a arbitragem. Só que esse dinheiro é enviado para um lugar e repassado para os árbitros. Eu acho que não é pago diretamente. De novo, tinha que fazer uma investigação ampla na CBF e ver, porque a CBF só recebe, e o que a CBF paga? Né? Eu acho que teria que fazer uma investigação mais aprofundada. Eu acho que o grande problema no Brasil do futebol é a CBF. Eu acho que esse é o grande problema. Tudo que passa pela CBF é mal gerido, o dinheiro é direcionado com finalidades escusas. O presidente da CBF tem que ter cuidado, não pode sair do país. Ô, Sandro, quem designa os árbitros é a comissão de arbitragem que é da CBF, não é isso? Vinculada à CBF. Vinculada à CBF. Quem é que teria que pagar os árbitros? A CBF. E veja bem, eu não sabia desse valor, mas em passando essa medida provisória, o árbitro receberia 10 mil reais por uma partida de futebol. Por partida. Realmente me parece que um valor um pouco elevado. Um pouco elevado num contexto do Brasil, elevado até demais, acho eu. Por quê? Vamos analisar a questão Eu falei razoável. Hoje eu estou divergindo de todo. Foi sem querer, mas eu acho razoável, considerando que ganham os jogadores de futebol. Bom, e a responsabilidade que o árbitro tem. Essa é a linha de defesa da arbitragem. Mas aí a questão é o seguinte, os jogadores, eles têm, obviamente, ganhos que fogem ao padrão de normalidade, mas nós temos que analisar também o tempo de vida útil dos atletas. E o pequeno universo de atletas que conseguem chegar no topo da carreira, jogar em clubes em que eles vão conseguir uma remuneração, né, vamos dizer assim, Série A, né? Série A. A Série B já vamos encontrar salários aí bem módicos, né? A Série A do Brasileirão, ou então aqueles que vão para o estrangeiro, vão jogar no México, vão jogar na China, vão jogar enfim, no Oriente Médio, ou vão jogar na Europa, que vão ter um padrão salarial muito além da realidade. Então, na verdade, eu entendo que é demais. Eu acho que parece que 10 mil reais por partida para quem vai apitar, vai apitar 2 partidas por semana, quer dizer, olha a renda que vai ter o árbitro. Todos ganham os 4, ganham igual? Não. Seria a distribuição igual. Eu acho que o árbitro principal, eu até sou a favor, né? O que os árbitros alegam... Por que a favor? Dele ganhar 10 mil reais. Claro, qual é a defesa deles, Larissa? A defesa deles é que hoje o sistema da arbitragem é por sorteio. Não há garantia nenhuma que um árbitro participe de todos os jogos. Ele pode participar de um jogo por mês. E aí a renda dele seria essa. Mas eu queria argumentar em outras palavras. Eu acho, fazendo por analogia, digamos... Eu não estou defendendo, talvez estou colocando apenas do lado que exaltou que você... Por que eu acho que o pessoal da Receita Federal tem que ganhar bem, entendeu? Claro, o sujeito pode ganhar bem e pode ser corrupto, né? Pode ser isso aí. Mas se ganhar bem, eu acho que a possibilidade é menor, porque ele já tem um bom padrão de vida. A mesma coisa o árbitro. Se o árbitro ganhar bem, ele não vai fazer que nem fez essa partida aí acho que foi, levou com a mão, aí foi acho que foi essa última que passou na televisão, visivelmente o jogador levou com o braço, acho que foi do Chapecoense. Mas, professor... Mas é isso que eu estou dizendo. O cara se esforçaria mais. A própria lógica não comprova isso. Não, eu sei que não, mas é uma justificativa. Estou dizendo, é um argumento. Justificativa, mas não significa que isso vai acontecer. Mas se o árbitro ganhar pouco... Eu acredito que acho que ele é mais passivo de corrupção e... Poderia, é um argumento, eu não sei. Eu acredito que o Corinthians vai continuar sendo beneficiado pela arbitragem no Brasil. Eu não vejo como mudar esse quadro. Não é remunerando melhor os árbitros que nós vamos mudar essa realidade. Eu só acho assim que né, entendo, né, que os árbitros roubam no sentido futebolístico, né, ou eles erram mais contra clubes pequenos que contra clubes grandes, não apenas a favor do Corinthians. Não, né? Se fosse no gauchão, seria a favor da dupla Grenal. Isso, né, mas eu vejo o seguinte também, é justo que os árbitros reivindiquem
reivindiquem essas questões, desde que se padronize melhor a própria lógica da arbitragem, né? Então, não é só no Brasil que os árbitros são amadores, né? Isso é em vários lugares do mundo. Se o árbitro ganhar mais, se o árbitro ganhar mais, ele vai se preparar melhor. Eu estou supondo que teríamos árbitros de menor qualidade também. Se ele ganhar, se ele ganhar menos, o que interessaria a carreira para quem ganha pouco? Essa é uma lógica da profissionalização da arbitragem. É uma necessidade, porque o futebol no Brasil, ele é consolidado, né? Então, há espaço para tu criar um sistema de formação de árbitros que errem menos, que possam ser mais remunerados, possam ter melhor qualidade. Isso passa não só por uma questão de condicionamento físico, que muitos árbitros precisam, né? De ver alguns árbitros no Campeonato Brasileiro, poxa vida, né? Não teriam condições de apitar pelo seu peso, pelo seu porte, né? Mas por outro lado, também por uma questão própria da logística de jogo, né? Então, analisar táticas dos times que vão jogar, estudar o futebol. E isso falta. Deixa eu perguntar uma coisa. Esses árbitros é uma associação que entrou com esse projeto de lei, né? Isso, associação então, dos árbitros. São os mesmos que apitam Série A e Série B? Sim. Mas esses valores seriam para a Série A, porque na verdade na verdade a porcentagem seria de acordo com as verbas de televisão. Hoje o que é televisionado no país de forma nacional é Série A e Série B. Só que as cotas de televisão Série B são menores. Então seria 0,5 em relação à Série B e 0,5 em relação à Série A. Só que em relação à Série A as cifras são gigantescas. Renderia em torno de 9 milhões por ano para a associação. E esse sorteio, quando é feito, ele é feito com todos os só para ver a condição. Na verdade, eles mudaram alguns critérios. Falando de arbitragem, subiu os acréscimos do juiz aqui, mais um minutinho e meio. Na verdade, em relação à escolha dos árbitros, mudou um pouquinho os critérios. Esse ano teve algumas convocações, a questão do árbitro local apitar jogos, mudou um pouquinho. Não é um sistema muito claro. Justamente essa questão que eu coloco, né? Está tão desorganizado que, por exemplo, o árbitro do Rio Grande do Sul, que nunca aconteceu, vai lá apita jogo do Grêmio ou do Inter, fora do Rio Grande do Sul. Aconteceu com o árbitro de Santa Maria, o Anderson Daronco, inclusive. Isso, né? Ou o árbitro de São Paulo apita jogo do Corinthians, do Palmeiras. Então, né, começar por aí. Não que o árbitro vai ser tendencioso por estar apitando o jogo do clube do mesmo estado. Mas qualquer suspeita que isso não aconteça. Mas é conveniente que não levante essa dúvida. Né? Não levante essa dúvida. Não há essa sempre gera polêmica. A arbitragem sempre gera. Fazendo isso é pior ainda. Né? Eu acho que isso volta para a CBF, né? Aqui é um efeito bumerangue. Vai e volta para a CBF. Tem que mexer na CBF. Acho que tem uma CPI agora, né? Foi aprovada uma CPI, acho no Senado, o Romário, acho que não sei se é o relator, é o presidente. Porque o Romário tem interesses políticos relacionados à CBF. Os interesses, como se Brizola, sempre existem em todo momento. Mas eu acho que essa questão aí, eu acho que passa pela CBF, né? De uma reformulação da CBF, porque eu acho que também os árbitros, eu vi na matéria que foi passada para nós aí, a questão da modernização também, a tecnologia que também não está sendo utilizada, né? Eu vi que, por exemplo, aquele equipamento que mostrava quando a bola entrava no gol, né, que foi utilizado na Copa do Mundo, está inoperante aqui no Brasil. Existe o equipamento, mas não está sendo utilizado. Mas é que teria que ter em todos. A regra tem que ser geral, teria que ter em todos os estádios, senão não pode usar num jogo como critério de desempate ou como critério de avaliação. Mas a CBF ainda continua pagando aqueles 100 mil reais lá para o Ricardo Teixeira em Miami? Quer dizer, podia ajudar, né? Olha, quando o assunto é CBF, eu tenho até medo de falar para não me complicar. Mas, infelizmente, nosso tempo aqui acabou. Mas por que? Eu acho que isso aí... Porque é tanta coisa que a gente teria vontade de dizer, né? Mas eu acho que esse dinheiro, veja bem, eu sou contra porque eu acho que esse dinheiro não vai chegar na ponta final, que são os árbitros. Essa é a questão. Vai para a associação e não vai ser investido. Se fosse investido na melhoria dos árbitros, na qualificação dos árbitros, em treinamentos, em cursos, em estrutura para isso, bom, aí é uma outra questão. O problema é que no Brasil a destinação sempre é diversa. Então, naturalmente, eu passo a ter uma restrição em relação a isso. Acho que foi por isso que a Dilma vetou. Batido o martelo, então. Pessoal, professores, muitíssimo obrigado pela participação de todos aqui. Sempre lembrando ao nosso telespectador, mande sugestão de pauta, participe. Pode até mesmo criticar ou apoiar algum dos nossos, porque a gente viu que a gente tem várias opiniões aqui no programa para o EMEI TV Unifra. Por isso que ele é contraponto. @unifra.br. Aliás, essa é a ideia, trazer vários pontos de vista com os nossos professores aqui da casa sobre diferentes temáticas e você pode ajudar a construir o nosso programa. Voltamos na próxima semana com o Contraponto. Até lá.